mudar até a musculatura do bicho. É uma espécie chamada de Brachycephalus. Bom, a gente está numa trilha aqui na Pedra do Lagarto, aqui na região da Serra do Itapetí. A fitofisionomia aqui da região é de floresta umbrófila densa, vegetação perene, arbustiva, com árvores podendo chegar até 50 metros de altura. É uma região de altos níveis de umidade e precipitação, o que indica que as espécies locais são altamente adaptadas e essas condições caracterizam o clima tropical da Mata Atlântica. Olha só, vou trazer uma informação muito óbvia agora, mas nunca faça uma trilha de vegetação de mata fechada usando fone de ouvido ou óculos de sol. Você precisa perceber o ambiente à sua volta, escutar a floresta, os bichos e ficar bem atento no chão. São momentos que pode aparecer eventualmente serpentes ou aracnídeos. Bom, isso aqui que a gente está vendo é o que a gente chama de serrapilheira, onde a gente tem a presença de folhas secas. Não vão estar secas hoje porque choveu, mas contém folhas secas, restos de frutos, galhos, corpos em decomposição, ossos de outros animais, exoesqueleto de artrópodes. Isso aqui ele tem uma função na floresta muito importante, que é justamente de permitir a reciclagem dos nutrientes. Então, a raiz dessas árvores que estão ao entorno, por meio do auxílio de micro-organismos que estão no solo, eles vão degradar isso aqui e devolver os nutrientes para a floresta. Então, isso aqui é muito comum em região de Mata Atlântica e é extremamente importante. O que faz a gente refletir sobre o assunto de arborização urbana. Quando você pega uma rodovia que tem uma calçada no meio com várias árvores plantadas, provavelmente ela não vai ter um espaço de terra embaixo, vai estar cimentado em volta do tronco dela. Isso é um problema. Olha só, aproveitando a deixa, é um bom momento para explicar que, por meio de alguns conhecimentos atuais, foi possível notar que a floresta ela se comunica entre si de diversas formas. Uma das formas que existe uma comunicação entre as árvores é por meio de hormônios vegetais que elas liberam, por exemplo, quando elas estão sendo predadas. Então você imagina que uma determinada espécie de árvore, quando ela está tendo suas folhas ali atacada por algum inseto, ela desenvolveu esse mecanismo evolutivo de defesa, onde ela vai liberar esses hormônios vegetais ou gases que vão, por exemplo, atrair predadores desses insetos que estão danificando suas folhas. Então você imagina que, vou dar um exemplo hipotético, tá? Mas você pega um grupo de formigas que está predando folhas de uma árvore. Essa árvore ela desenvolveu um mecanismo evolutivo onde ela libera esses hormônios vegetais que atraem, um outro exemplo hipotético, vespas predadoras de formiga. E esses insetos vão, portanto, predar as formigas, o que vai fazer com que a árvore tenha uma técnica de defesa para esse ataque. Lá na África, falando das girafas, os pesquisadores descobriram que existia um padrão na forma com que as girafas se alimentavam. Então, elas pegavam as folhas de uma árvore aqui, mas ela nunca pegava as folhas da árvore seguinte. Ela sempre andava um bom espaço, cerca de 100 metros, para comer a próxima folha. E aí, eles entenderam que as árvores têm um mecanismo de defesa, que é justamente liberar esse gás, que vai ser tóxico ou incômodo para as girafas. E ao mesmo tempo, como esse gás ele é disperso pelo vento, ele precipita nas árvores vizinhas
que entendem isso como um recado. Ou seja, de antemão, elas já se preparam para o ataque e liberam esses gases, fazendo com que as girafas vão para bem longe, para que não dê tempo dessa comunicação alcançar as outras árvores. Bom, na região é muito comum a presença de líquens, tanto os verdes quanto os vermelhos. O líquen seria um produto de uma simbionte, né, uma simbiose, onde a gente tem uma espécie de fungo que está atrelado com algum tipo de organismo fotossintetizante, que pode ser uma cianobactéria ou uma alga. E eles se beneficiam entre si. Então, eles estão numa relação ecológica de mutualismo, onde o organismo fotossintetizante, ele degrada o açúcar, ele transforma a luz do sol em energia, em alimento, que ele compartilha com o fungo, que por sua vez, como ele está fixado no substrato, ele permite o fluxo de água para esses organismos também. E os líquens, eles são indicadores, bioindicadores de qualidade do ar. Então, região de floresta, geralmente, principalmente na Mata Atlântica, onde a gente tem a presença de diversos líquens, uma variedade de espécies, uma variedade de cores, isso é um bioindicador da qualidade do ar. Por quê? Porque esses organismos, eles são sensíveis à poluição. Então, se eles estão aqui é porque o ambiente ele tem um ar bem filtrado e bem ok. Bom, e uma outra forma que a floresta tem de se comunicar também, isso, se eu não me engano, foi descoberto por pesquisadores lá no continente africano, ainda trazendo o exemplo das girafas, né? Bom, existe toda uma rede de comunicação entre as árvores que estão no subsolo, né? Então, tanto que os fungos, eles são os maiores organismos vivos. Não é a baleia azul, são os fungos. Porque eles podem se estender por baixo da terra por quilômetros. E eles têm uma estrutura, as micorrizas, que se enovelam, né? Que são estruturas enoveladas nas raízes das árvores. O que permite uma rede que envolve a raiz de diversas árvores num longo espaço subterrâneo. E os fungos permitem uma comunicação entre elas, porque eles promovem, além do fluxo de água entre as raízes de uma árvore e outra, ou seja, se uma árvore tiver passando necessidade de nutrientes ou de hidratação, os fungos que estão enovelados nas outras árvores, nas vizinhas, eles permitem o fluxo de água e também o fluxo de nutriente entre uma árvore e outra. Ao ponto que, se uma árvore ela começa a pegar fogo, por exemplo, é um exemplo, tá? Por meio dos fungos, ela envia sinais eletroquímicos que passam pelas redes dos fungos até as suas vizinhas. E essas árvores já preparam de antemão uma seiva ou alguma coisa do tipo que ela possa se proteger contra o fogo. Então, existe uma comunicação complexa aqui no subsolo dessa floresta e de outras que permite uma comunicação entre toda a floresta. Bom, esse é o sapinho pingo de ouro, que é uma espécie ameaçada de extinção. Ele é menor do que 2 centímetros, então ele cabe na sua unha. E ela é de hábito diurno e se move lentamente sobre as folhas e os troncos. Ele não é um anfíbio que tem o hábito saltador. E ele é bem amarelo assim, porque essa cor na natureza, ela é entendida pelas espécies ao redor como perigo, é um sinal de alerta, né? Então esse sapo aí, esse sapinho ele tem a toxina, a mesma toxina do peixe baiacu. Então, se você encostar a mão nele e depois coçar os olhos ou pôr a mão na boca, isso pode ser um problema. E é uma espécie que está ameaçada de extinção, infelizmente. Bom, chegamos aqui numa bifurcação, deixa eu colocar na grande angular. Se a gente seguir esse caminho aqui, a gente vai sair na base da Pedra do Lagarto, que está lá, não sei se dá para ver aqui. E aqui a gente vai sair lá em cima. Então vamos acompanhar esse trajeto para a gente ver a chegada na Pedra do Lagarto. E aqui já é um bom momento para começar a falar dessa formação geológica, né? Bom, na Serra do Mar, Serra do Itapetí,
a gente tem originalmente a formação de granitos, milhões de anos. Porém, muitas dessas rochas, desses granitos originários, eles sofreram um processo geológico chamado de metamorfismo, o que classifica, então, uma nova rocha, um novo tipo de rocha, são os gneisses, que também existem com bastante abundância aqui na região. Então, os gneisses, eles deixam de ser uma rocha ígnea, magmática, como é no caso dos granitos, e são rochas, então, metamórficas que, obviamente, passaram pelo processo de metamorfismo, que provavelmente é o caso dessa grande rocha aqui. E agora vamos ficar um pouco com a imagem que a gente pode contemplar. Chegamos. Cuidado. Tem a mão? Dá pra ir. Olha só, aqui a gente tem alguns ferros fixados aqui porque o pessoal pratica rapel. Não parece, mas é muito alto aqui. Deve ter uns 10, 12 metros de altura, tá? Muito cansativo, né? Embora seja uma trilha intermediária, ela cansa bastante. A gente pode ver ali a introdução de eucaliptos, tá? Que obviamente não faziam parte da fitofisionomia da região. Aquelas árvores ali mais claras, deixa eu mudar a câmera, vou dar um zoom. Todas essas árvores prateadas, digamos assim, que você vê, embaúba, são as árvores dos bichos preguiça, que tem uma relação ecológica muito interessante também com as formigas. A gente pode falar disso também uma outra hora. Bom, hora de voltar, fazer o caminho de volta. Ver se a gente encontra mais algumas coisas aqui no caminho. E é isso aí. Espero que vocês estejam gostando desse rolê. Olha só, pessoas, isso aqui é um exemplo de bromélias, né? Bromélias que são parentes dos abacaxis. Os abacaxis são os mais famosos, né, desse grupo aqui. E as bromélias, elas não fazem parte dessa árvore. Elas têm uma relação ecológica chamada de inquilinismo, né? Onde elas estão aí por abrigo e suporte na relação de inquilinismo. Também pode ocorrer uma relação de comensalismo de algumas espécies, né? Que seria basicamente a mesma definição de inquilinismo, porém mais relacionado com a comida e a oferta de alimento, né? Essa relação, as bromélias se beneficiam, né, pela localidade e tal, ela cria uma microbiota ali, mas ela não leva a prejuízo e nem benefício para a árvore hospedeira. Olha que registro legal, cara. Um molusco terrestre. Olha só, isso aqui que eu vou mostrar é algo muito comum também nesse ambiente, né? Que seria um inseto, uma cigarra morta. Dá uma olhada nisso aqui. Olha por dentro. É possível enxergar até a musculatura do bicho, né? Essa estrutura aqui mais escura, externa, é o exoesqueleto, né? E é muito comum, isso aqui faz parte, a gente vê muito isso aqui em trilha, isso faz parte da serrapilheira, são corpos em decomposição e os nutrientes, as partes dos corpos que restaram, serão devolvidos para a floresta. Esse tipo de semente sendo degradada aqui também faz parte da serrapilheira. E é possível notar também diversos tipos de sementes espalhados pelo chão. Aqui no momento eu acho que eu estou sem exemplos para isso, mas é um mecanismo de dispersão, né? Assim que as árvores elas espalham suas sementes, porque essas sementes elas vão atrair aves que eventualmente vão pegar essas sementes, claro que depende da espécie da árvore, né? E aí essas sementes elas vão ser dispersas pelas fezes dos pássaros, né? Das aves, que eventualmente vão comer essas sementes
e permitir que as árvores nasçam em outros pontos da floresta, permitindo assim uma incidência grande de árvores bem distribuídas na região. Olha só, estamos no final da trilha, caminho de volta. Espero que vocês tenham gostado aí do passeio. Foi muito legal. Fazia alguns anos que eu não vinha para essa trilha em específico. E se você não me conhece, já me segue. Deixa o seu like. E você pode me sugerir um lugar para eu visitar e trazer mais vídeos como esse. Vamos ver a minha parceira de trilha ali, se ela tá cansada ou não. Tá de boa?